Olá, turma. Tudo bem com todos? Eu espero que sim. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo e aqui, como sempre, o professor Eduardo. Já vai deixando seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não custa nada. E isso pode ajudar muito o canal aqui do professor para crescermos e evoluirmos. E está sempre trazendo conteúdos acadêmicos aqui para vocês, tá? Compartilhe também, compartilhe esse conteúdo com um colega seu, que da mesma forma que esse conteúdo pode ser útil para você, ele também pode ajudar seu colega de escola, seu colega de faculdade, ou até mesmo a nível de curiosidade, de agregar conhecimento, tá? E turma, continuando aqui no nosso módulo de história sobre a antiguidade, nós já falamos sobre a Mesopotâmia e hoje nós vamos falar sobre a China, que também é um império, é uma civilização que tem a sua história marcada no período da antiguidade, tá? E a história da China em si, ela demandaria muito mais tempo e muito mais vídeos, só que nós não teríamos um tempo hábil para isso. Então fiz aqui um resumo daquilo que geralmente é cobrado nas avaliações e nos concursos públicos sobre a China, tá? E vamos lá, turma, vamos iniciar aqui sobre a antiga civilização chinesa. É sabido que ela já habitava a China há quase 2 milhões de anos, mas vestígios arqueológicos indicam que os primeiros sinais de civilização só apareceram bem mais tarde, no início do período Neolítico, por volta de 7000 a.C. Os domínios da antiga civilização chinesa variaram ao longo do tempo. A China ela nunca teve esse espaço geográfico ao qual nós conhecemos hoje. Ela sofreu expansão e redução ao longo de sua história, mas sempre ocupando uma extensão menor que o território da China atual. E o núcleo central dessa civilização, onde surgiram as primeiras aldeias, era o vale do rio Huanghu, mais conhecido como o Rio Amarelo. É uma área de terras férteis e rica em reservas minerais, por isso a coloração amarela desse rio. E nessas terras, agricultores já cultivavam arroz e painço desde 6.000 anos antes de Cristo. Assim como aconteceu com os povos da Mesopotâmia, as comunidades que se fixaram ao longo do Rio Amarelo planejavam sua vida de acordo com o calendário da inundação. E nas zonas que ficavam submersas por vários meses do ano, ali os camponeses cultivavam arroz aquático, que é uma espécie que se difundiu por grande parte do sudeste da Ásia. Nas encostas acidentadas e na parte mais elevada do vale, que consequentemente eram áreas pouco irrigadas, os chineses construíram terraços em forma de escadas, que se estendiam por longas curvas de nível. Com essa tecnologia, ou com essa habilidade, a água captada do rio e distribuída pelo terreno de cultivo se infiltrava no solo, retendo assim os nutrientes. Diante de uma dificuldade, você cria uma estratégia para se adaptar, né? E sendo assim, por volta de 2000 a.C., o Vale do Rio Amarelo já abrigava culturas importantes, como a Yangshao e a Longshao. E em suas aldeias praticava-se a agricultura e a criação de cães, porcos, bois, ovelhas e galinhas. E acredita-se que as principais cidades da região surgiram a partir de aldeias da Longshao, as quais eram cercadas por muros de terra batida. Então, as cidades ou a família de Longshao pode ter dado origem à população chinesa atual. E as primeiras dinastias, né? Ao longo da história da China, nós sempre vamos ver famílias de importância social e política guerreando contra outra família para assumir assim o controle de uma determinada região. E de guerras em guerras, e quedas e ascensões de dinastias, de famílias representantes, a China ela vai se moldando, ela vai se formando. Tem um texto do século II
antes de Cristo, que esse texto conta a história chinesa como um governo de três deuses, ou três soberanos magníficos, que foram sucedidos por cinco imperadores. Esse texto trata-se de uma lenda, e segundo essa lenda, eles teriam sido seres poderosos, virtuosos e sábios que trouxeram o desenvolvimento, a paz e a prosperidade aos povos da China. Esse antigo mito chinês corresponde ao período em que as aldeias cresceram e se formaram em pequenos estados, caracterizados pela divisão social entre nobres, guerreiros e camponeses. Ao longo da história da China, essa vai ser a pirâmide social. Essa pirâmide social, onde a base são os camponeses, o meio seriam os guerreiros e o topo seriam os nobres. E esses nobres, eles sempre vão estar guerreando entre si para o controle e hegemonia da região. Segundo a tradição, a primeira dinastia chinesa foi a dinastia Xia. Teria sido fundada aproximadamente em 2200 a.C. por uma figura famosa por suas proezas no controle das enchentes. Mas a existência dessas dinastias e seus fundadores é muito controversa entre os pesquisadores, e nem mesmo a descoberta de objetos de bronze, tumbas e outros vestígios na província chinesa de Henan pôs fim à discussão. Se para alguns estudiosos esses vestígios são uma evidência de que essa dinastia existiu, também existe um debate contrário e diz que eles apenas mostraram que houve um avanço técnico no período e não necessariamente um governo dinástico. Falando agora sobre a dinastia Shang e a dinastia Zhou, por volta de 1600 a.C., vai ter início a dinastia Shang, primeira da qual se obtiveram registros históricos escritos em objetos de bronze, em ossos de animais e em cascos de tartaruga, e esses cascos eram usados em práticas de adivinhação. No período Shang, o comércio e a tecnologia do bronze tiveram um grande desenvolvimento, tá? Além disso, iniciaram-se atividades como a tecelagem da seda e a produção de cerâmicas branca e esmaltada. Essa produção de seda vai ser uma referência de toda a história da China antiga e o período medieval. A China ela vai ter acesso e contato com a Europa por conta da seda. Vai ficar muito famosa, por exemplo, a Rota da Seda. Uma rota que vai te levar da Europa até a China e da China até a Europa. Então a seda ela vai ser muito importante como um intercâmbio cultural. O comércio, mais uma vez o comércio como engrenagem social e histórica. No final do século XII a.C., os Zhou, povo vindo do oeste, iniciaram uma guerra contra os Shang, que foram completamente derrotados. Os Zhou começaram uma nova dinastia que unificou o território e difundiu a escrita. E a partir do século VII a.C., os nobres tornaram-se cada vez mais fortes, e centenas de pequenos reinos surgiram, desafiando a autoridade do poder central. O poder da dinastia começa a ser questionado e enfrentado. Entre os séculos V e III a.C., 7 reinos enfrentaram-se violentamente, e esse período ficou conhecido como o período dos reinos combatentes. E em 214 a.C., vai ocorrer uma fragmentação política que só vai chegar ao fim com a vitória de Qin Shi Huang do reino de Qin. Ele anexou os territórios de outros reinos e proclamou-se o imperador dos chineses. Esse imperador criou um estado centralizado com base em um código de leis que abrangia todos os aspectos da sociedade chinesa, e para reforçar o poder imperial, Qin Shi Huang tomou medidas importantes como a construção de grandes obras de irrigação e a imposição de uma única moeda e de um único sistema de escrita para toda a China. Então não adiantava só unificar um território, ele tinha que facilitar a irrigação, já que era de suma importância para qualquer população da antiguidade, e uma moeda, ele faz uma moeda única,
Ele facilita o câmbio e o comércio, porque como a China é um país, um território muito amplo, então ter uma moeda só facilita. E o sistema de escrita que facilita a comunicação em todo o território. E por conta dessa unificação da escrita, já na antiguidade, quase não haverá analfabetos, porque mesmo com aquela escrita chinesa ser tão complexa, mas para a cultura da China em si, ela é até simplificada e de fácil entendimento entre eles. Quando Qin Shi Huang morreu, iniciou-se um período de agitações políticas e revoltas populares. Um dos líderes rebeldes foi Liu Pang, que fundou a dinastia Han por volta de 205 a.C. A dinastia Han restabeleceu o império, que estava decaído, e expandiu o território para regiões que hoje correspondem ao Vietnã, às Coreias e à Ásia Central. Para controlar esse vasto domínio, o imperador contava com o apoio de funcionários palacianos escolhidos mediante exames públicos. Então, nada de chamar familiares ou parentes ou indicações para os cargos de confiança do império. Ele abria um edital para concurso público e ali só iriam exercer essas funções os mais capacitados intelectualmente, tá? Nesse período, muitos povos e culturas diferentes viviam na China. Para reforçar a autoridade estatal, o imperador ampliou o exército e impôs um sistema unificado de pesos e medidas, além da unificação da moeda e da escrita. Foi no período Han que se restabeleceu a Rota da Seda, que foi a principal via comercial entre China e o Ocidente. A ampliação dos contatos comerciais contribuiu para o desenvolvimento cultural da China e para o surgimento de uma nobreza urbana mercantil. É a expansão, a evolução do comércio dentro da própria China. E que vai criar uma sociedade, um grupo social de ricos notáveis da dinastia Han, sendo que o imperador ocupava o lugar de maior importância na sociedade chinesa. Abaixo dele estavam os ministros da corte, que agiam em seu nome. Em seguida, a nobreza tradicional, formada por proprietários de terras, que viviam da exploração do trabalho camponês. E nas famílias nobres, os homens tinham autoridade plena. Era ele quem decidia se uma criança recém-nascida ficaria na casa ou se seria rejeitada, julgava e punia os crimes cometidos pela comunidade e podia ter várias esposas. Até o início da dinastia Han, os principais funcionários do Estado eram oriundos dessas famílias de aristocratas. Pode até ser assustador, né? Mas muitas vezes o pai ele poderia ignorar ou simplesmente se livrar de uma criança recém-nascida, se ele entendesse que ela não teria um bom futuro dentro da família. Isso acontecia principalmente com as meninas, já que o sexo masculino era extremamente valorizado naquela cultura. A ampliação das comunidades dentro e fora do império permitiu a formação de um novo grupo de homens ricos, em geral grandes comerciantes e dirigentes do exército, que viviam luxuosamente na capital, e a cidade de Chang'an, rodeado por escravos, funcionários administrativos, mulheres e criados. Falando um pouco sobre os camponeses, ou o outro extremo da sociedade, né? Eles trabalhavam nas terras dos nobres, com quem dividiam os frutos das colheitas, e cada lote de terra era dividido em 9 quadrados. 8 de fora eram cultivados pelas famílias camponesas e o do meio pertencia ao senhor, que o arrendava a terceiros. Então, aquele pedaço de terra que seria produzido, aquilo que seria levado para o imperador, não era o dono daquele lote que iria cuidar, mas o imperador ele indicava alguém para que isso não ocorresse desvio de produto ou desvio da produção. A vida dos camponeses era bastante influenciada pelas estações do ano. No verão, época das plantações, eles viviam no campo, habitavam choupanas,
e no inverno retiravam-se para as aldeias, onde se dedicavam ao artesanato e preparavam as festividades coletivas até a chegada da primavera mais uma vez, que era para quando eles iam para o campo. E com o tempo cresceram os setores intermediários da sociedade, representados principalmente por mercadores, funcionários do Estado, artesãos e escribas. Sobre as atividades econômicas, a agricultura vai ser a base dela, vai ser o pilar de sustentação do Estado. Tá? Cultivava-se cevada, arroz, trigo, melão, etc. Outras culturas importantes era a amoreira, pois as folhas serviam de alimento para a criação do bicho da seda, e do cânhamo, utilizado na produção de tecidos. Bois e cavalos eram criados para o trabalho nos campos e para o transporte, e no período Zou há indícios do uso de bovinos para arar a terra e a prática da rotação de culturas, que permitiu o aumento da produção agrícola. Então, quanto mais você se investia em técnicas agrícolas, mais a produção aumentava. Além disso, os chineses desenvolveram um eficiente sistema de irrigação com água fluvial, que é a água da chuva, principalmente do Rio Amarelo. Os chineses também se destacaram na produção de tecidos e de seda e na fabricação de objetos de madeira, bronze e ferro. Muitas das peças produzidas pelos artesãos do período Zhou e Han baseavam-se nas técnicas desenvolvidas no período Shang, que foi o período anterior a eles dois, tá? Eles tinham essa preocupação de não extinguir um império que fosse dominado, mas absorvê-lo. A escrita ideográfica chinesa, no final do século XIX, foi encontrada em ossos com um registro mais antigo da sua escrita. E os estudiosos concluíram que esses registros provavelmente datavam do período da dinastia Shang, entre os séculos XV e XIV a.C. Os primeiros caracteres da escrita chinesa eram simples desenhos que representavam objetos relacionados ao cotidiano. E lentamente a escrita deixou de representar objetos, e essa escrita representativa de objetos é chamada de pictográfica, e se transformou em uma escrita ideográfica, em que cada símbolo representa uma ideia. Então, a escrita chinesa ela deixa de representar símbolo e representar uma ideia. Ao longo do período, ela vai se desenvolvendo dessa forma. Um fato que surpreende os estudiosos é a permanência da escrita. É um idioma que ele nunca mudou ao longo da história. Ele evoluiu. E, sendo assim, alguns caracteres datados de mais de 30 mil anos atrás ainda pode ser encontrado no alfabeto chinês. Claro, com algumas modificações, tá? E aqui, para finalizar, tem um exemplo dos caracteres chineses que você pode observar que ela é arrumada em um plano cartesiano, em que cada caractere desse pode representar uma palavra, até mesmo uma frase inteira, tá? Turma, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, de compartilhar esse conteúdo. E até a próxima.